Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho fazer mais um vídeo sobre vingança na literatura. Eu já fiz um vídeo com esse tema, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada, para quem se interessar, né? Porque vingança é um mote muito legal para livro, né? A gente gosta, eu, né? Toda vez que eu falo a gente, eu tô falando de mim, né? Eu acho que eu sou a medida de todas as coisas, falando assim, mas enfim, vocês entendem. E eu vou mostrar 3 livros que a gente tem a vingança e a gente tem a ira. Por que a ira é um pecado capital? Porque os pecados capitais são capitais porque a partir deles podem surgir outros. Então a vingança normalmente ela é decorrente da ira. Então toda vez que eu falar ira, é quase certo que haverá vingança e vice-versa. Então assim, nos vídeos sobre os 7 pecados capitais, e aí quando eu falo de ira, normalmente o que eu cito lá eu poderia citar aqui, hein? Para quase todos os casos. Mas vamos lá, deixa eu começar a mostrar os livros antes que este vídeo fique longuíssimo. Um dos livros da minha vida, né? Eu já falei pra vocês que eu tenho dificuldade de escolher os 10 melhores livros, os 5 melhores livros da vida. Mas tem 2 que eles estarão com certeza quando eu fizer essa lista, se é que vou fazer essa lista um dia. Um deles é As Cidades Invisíveis, já fiz um vídeo sobre ele e vou deixar aqui. O outro é O Vermelho e o Negro, também já fiz um vídeo sobre ele e vou deixar aqui. Mas eu estou citando este livro aqui porque eu quero falar da vingança que é aqui. A gente tem uma situação em que o Julian Sorel, um dos melhores personagens que eu já vi em termos de constituição psicológica, ele tenta ser um self-made man, ele tenta se dar bem, tenta ser um arvista, um alpinista social, mas ele também é uma pessoa que se apaixona. Então assim, ele se envolve com a mulher, depois se envolve com outra. E eu não quero resumir a história porque a história é longuíssima. E se vocês sabem que eu gosto muito desse livro, se eu começar a contar, eu vou fazer um vídeo só sobre esse livro. E eu já fiz, né? Então assim, se você quiser saber maiores detalhes, dá uma olhadinha no vídeo lá. Aqui eu vou fazer só uma linha para chegar no ponto que eu quero para falar da vingança. Então, ele se envolve com a mulher, depois se envolve com a outra, uma depois da outra, né? Bom falar. E aí tem um momento quando ele está para se dar bem com a segunda mulher, quando está tudo perfeito, a primeira chega e o injuria, né? O acusa de coisas e aí ele acaba perdendo a oportunidade de se casar com a segunda mulher. E, enfim, a vida dele é praticamente destruída por conta da primeira que chegou e fez isso com ele. E ele se vinga, ele sente uma raiva danada dela, depois atira nela, um ato assim de revolta, de raiva, de ira, se vinga do que ela fez. Assim, ela praticamente destruiu a vida dele, né? O que ele tinha planejado para si, ela vai lá e destrói. Mas quando ela destrói, a história também dá uma reviravolta e eu não vou contar, vejam lá meu vídeo. No vídeo eu dou spoiler, mas eu aviso que eu vou dar spoiler porque eu analiso esse fim. Então se você tem interesse sobre essa história, dê uma olhadinha no vídeo, que é um dos livros da minha vida e eu explico por quê. Então aqui Julian Sorel, ele se vinga, ele é vingativo e é claro que depois ele se arrepende e é claro, enfim, que acontece trocentas coisas. Então assim, acontece no fim, essa vingança acontece no fim, mas não é no fim absoluto. Depois da vingança tem um monte de coisa ainda, né? Tem um desfecho terrível dessa história, tem um montão de coisa. Então assim, se fosse você, não perderia esse livro por nada. Sou suspeita para falar porque ele é um dos livros da minha vida, mas ele é bom, é muito bem escrito. A Prima Beth, de Balzac. Gente, eu não sabia que este livro é tão bom. Eu tenho esse livro há muito tempo, eu acho que vocês vão ter dificuldade em achá-lo por aí, porque eu acho que ele está esgotado, não sei, me falaram isso. Eu não tinha ideia de que esse livro do Balzac fosse tão bom, porque os livros dele mais conhecidos são Ilusões Perdidas, fiz um vídeo, A Mulher de 30 Anos, talvez, também. Esse Prima Beth eu tenho, acho que é o primeiro livro de Balzac que eu adquiri, foi ficando. Até que a Gláucia, da Estante Indiscreta, por 2 vezes me indicou esse livro. Acho que da outra vez que eu falei de vingança, quando eu falei de ira, né, nos vídeos temáticos, ela me indicou esse livro. E a gente sabe, se a Gláucia indica é porque é coisa boa. E aí eu aproveitei que eu tava com esse livro aqui faz tempo
Comecei a ler, falei, nossa, não sabia, eu achei ele bem melhor até que os outros, sei lá, Ilusões Perdidas, talvez. Eu gosto muito do Le Père Goriot, gosto mais de Le Père Goriot do que de Ilusões Perdidas, mas esse aqui foi uma grande surpresa pra mim, já nem sei mais como fica a minha ordem de preferência. Eu estava tentando lembrar, Le Père Goriot também fiz vídeo, hein? Vou deixar aqui. Hoje eu tô muito confusa nesse vídeo, vocês me perdoem, mas é que eu tô empolgada. Aqui a Beth é uma personagem incrível. Eu comecei a ler isso aqui e pensei, nossa, já sei de onde essa de Queiroz tirou a Juliana de O Primo Basílio, inclusive o nome, ó, Prima Beth, o outro é o Primo Basílio. A Juliana é a Beth. Esta Prima Beth é uma criatura invejosa, uma solteirona, feia, acho que tem 40 e poucos anos. E ela é apaixonada por um cara lá que não quer saber dela, o cara se casa com a prima e ela se vinga de maneira assim horrível. Ela faz a prima se sentir culpada por algo que ela apronta, enfim, todos se dão mal, ela se vinga bonitinho. E ela se dá bem no final, né? O que a gente pensa, nossa, mas isso não era muito comum para a moral francesa da época. O personagem fazer tudo isso e ainda se dá bem. Ela se deu bem no final, não vou falar o que aconteceu. Eu tô dando spoiler do final? Não, o spoiler seria falar o que ela fez, certo? A Beth é incrível. E Balzac se refere a ela de maneira assim impagável, porque ele não tem dó dessa personagem. Ele fica falando a solteirona, a isso, a aquilo. Assim como também essa de Queiroz se refere a Juliana. Você vê que ele imitou o nome, imitou a personagem, imitou o foco narrativo, a maneira como o foco narrativo, o narrador se refere à personagem, ele imitou tudo. Incrível. Incrível a Juliana, ou incrível a Prima Beth e o que ela faz aqui. Ela se vinga. Ela se vinga por ser feia, ela se vinga porque não conseguiu o que queria, ela se vinga porque sente inveja. Perceba porque a inveja também é um pecado capital. A partir da inveja também vem vingança. Não necessariamente a ira, vocês percebam, né? Ira e inveja podem levar à vingança. O outro é Ilíada, de Homero. Aqui é a mesma questão, gente. Aqui é um pecado capital que gera vingança. Aqui é a ira. Eu já disse a vocês que este livro poderia se chamar A Ira de Aquiles. Por quê? Ele fica nervosinho o tempo todo por conta da Briseida, entra na guerra, depois sai da guerra, depois é por conta do primo dele, Patroclo, que é assassinado, aí ele volta pra guerra, aí mata Heitor e dá voltas de bica arrastando o Heitor. Ele se vinga porque o Heitor matou Patroclo, o primo dele, e muitos diziam que era namorado, que havia uma relação homoerótica ali, mas pouco importa. E ele mata o Heitor, o irmão do Paris, que raptou Helena. Ele mata e dá voltas com o corpo do Heitor amarrado na biga e fica dando voltas nos portões de Troia, palácio lá do pai, o Príamo. Aí já é o finzinho do livro, ele se vinga. O fim, na verdade, é quando o Príamo clama pelo corpo do filho, né? Porque ele fica lá, em ato de vingança ele fez, destraçalhou lá o corpo, matou, deu voltas e ainda ficou com o corpo. Aí o pai do Heitor vai e perde o corpo do filho, porque para os gregos isso é uma coisa muito séria, enterrar os seus mortos, hein? O Aquiles é o iradinho, o nervosinho da história, né? Por isso que eu digo que Ilíada poderia se chamar A Ira de Aquiles facilmente, certo? Então aqui a gente tem 3 livros para tratar de vingança, sendo que vingança, nesses 2 casos, foi ocasionada por ira e aqui foi ocasionada por inveja. Ira e inveja parece que antecedem a vingança, hein? Então é bom você tomar cuidado quando você irritar os outros, ou quando causar inveja nos outros, porque você pode se dar mal. É claro que eu tô brincando, porque na verdade a vítima não pode ser culpada. É para tomar cuidado com pessoas assim tão suscetíveis a esses sentimentos tão baixos. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no canal, se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook.
e de me sugerir outros livros que abordam a questão da vingança, certo? Obrigada, beijinho. Tchau, tchau.